Não são poucas as pessoas que me perguntam como é que foi a minha conversão à Igreja Católica. A gente está no meio desse turbilhão das eleições, nós estamos vendo mentiras sendo contadas todos os dias, brigas de um lado, brigas do outro, e a gente acaba esquecendo coisas fundamentais na nossa vida. Eu tinha tanta coisa para gravar aqui, mas eu estou no meio da gravação do meu documentário sobre teologia da libertação. Vocês sabem que essa empreitada está sendo difícil, a gente está passando por muitas e muitas e muitas provações, retaliações. Nós estamos passando por problemas grandes no sentido mesmo até espiritual da coisa. O documentário está indo também muito bem, nós estamos gravando efusivamente para dar para você o melhor conteúdo, para você que já contribuiu. Claro, você que ainda não contribuiu, quer conhecer o projeto, os links estão aqui todos na descrição. Mas o que eu quero falar para você neste vídeo é um assunto importante. Muita gente pergunta, como eu já disse, como é que eu fui para a Igreja Católica. Tem uma série de outros assuntos que eu poderia abordar a respeito da minha conversão. Falar das questões teológicas, das minhas investigações na patrística, da minha leitura do catecismo, dos padres que eu conheci, dos meus amigos que deram testemunho, das pessoas que me esclareceram, das pessoas até dos meus amigos protestantes que me confrontaram quando eu estava indo para lá, dos meus amigos então católicos que me confrontaram e de certo modo me coagiram no melhor sentido da palavra a ir à Igreja Católica. Mas teve uma pessoa muito importante que me ajudou a ir à Igreja Católica, que deu, vamos dizer assim, o chute final. Eu estava cambaleando, meio assim, precisando de um fato concreto para eu ir à igreja, até que uma mulher, uma jovem de 24 anos, foi quem me levou finalmente à Igreja Católica. Não foi ela, vamos dizer assim, 100% responsável, mas ela me deu um empurrãozinho que faltava para ir à igreja. Quem é essa pessoa? É esta santinha aqui, ó. A nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Essa é uma imagem muito bonita, feita em Portugal, como vocês podem ver aqui, agora a definição está melhor. E aqui ela está com as 24 rosas em volta aqui de Santa Teresinha. E como é que foi essa história da Santa Teresinha? Foi uma história muito bonita, porque eu já estava, vamos dizer, com uma luta interna para retornar à igreja, mas com muitas questões na minha cabeça eu estava consultando e conversando com um padre muito bom. E esse padre falou assim, olha Bernardo, já que você gosta de ler patrística, já que você gosta de investigar questões teológicas, eu vou indicar para você 2 livros. E aí ele pediu que eu lesse Introdução ao Cristianismo, do Joseph Ratzinger, do Bento XVI, e que eu lesse também as homilias do Papa Bento sobre os pais da igreja. E aí eu fui comprar esse livro, só que eu estava duro de grana, os livros estavam caros, se eu não me engano, Introdução ao Cristianismo estava uns R$ 80. Eu não tinha grana para comprar aquilo lá. Bom, o que aconteceu? Eu deixei de lado. Até que, à época, eu ainda estava estudando teologia protestante no seminário. Eu fui a Brasília e lá, com uma conhecida que me levou a um sebo lá em Brasília, na Asa Norte, chamado Sebinho, né? Um sebo sensacional, tem um restaurante na frente, quem já foi lá em Brasília conhece o Sebinho, é um sebo muito bom. E eu estava lá fuçando, era sociologia, história, filosofia, etc. E eu falei, vou dar uma olhada aqui nos livros religiosos. Quando eu cheguei na seção de livros religiosos, tinham 2 livros, um do lado do outro, volumes únicos, unidades. Só tinha aquelas 2 unidades, um do lado do outro. Um era o livro da Introdução ao Cristianismo do Bento XVI, né, do Ratzinger, e outro eram as homilias dele sobre o pais da igreja. Os 2 em promoção, baratinhos. Eu fui lá, fiquei maravilhado, falei, poxa, justamente os livros que o padre indicou. Comprei, não os li imediatamente, deixei meio de lado. Então, aí foi acontecendo todas as coisas que eu estava investigando, as leituras, etc. Eu já tinha comprado Denzinger, estava lendo o Catecismo, lendo a Fé Explicada do Léo XIII, etc. Bom, nisso eu comecei, depois de um tempo, a ler o livro Introdução ao Cristianismo do Ratzinger. Fiquei muito feliz, muito empolgado com as coisas que ele coloca no livro. E fiquei efusivo. E tinha um professor meu da faculdade onde eu estudava, né, teologia protestante à época, e um professor chamado Stephen, uma pessoa maravilhosa, e ele tinha estudado, se não me engano, se não me falha a memória, na mesma universidade na qual, na Alemanha, o Bento XVI, o Ratzinger, tinha sido professor. E eu queria lhe fazer ver umas páginas, uns textos, uns parágrafos que o Bento tinha escrito naquele livro, e eu queria confrontá-lo, perguntá-lo numa boa sobre algumas questões da fé católica e da fé protestante. Só que, uns períodos antes, umas 2 semanas antes, eu tinha conversado com essa mesma amiga lá em Brasília,
E eu falando para ela das minhas dúvidas em relação à igreja e como eu estava com essa dificuldade de tomar o passo final, que eu precisava de alguma coisa mais concreta, um fato, etc. E ela, protestante, veja só, me disse assim, olha, eu ouvi falar muito da novena das rosas, da novena de Santa Teresinha. Ela me contou a tradição da novena das rosas, que reza a tradição de que você faz a novena de Santa Teresinha, os 9 dias você reza, o pedido conforme reza a tradição, e ela pode conceder a você não só a graça, ou seja, não só atender ao pedido que você fez a ela, para ela te ajudar na intercessão perante Deus, mas também conceder, como um sinal da benevolência dela, rosas. E rosas que viriam de algum modo que eu não sabia como. Rosas mesmo, uma flor. Essa é a tradição, né? Às vezes ela, segundo a tradição, dá a graça e não dá a rosa, às vezes dá a rosa e não dá a graça, às vezes não dá nenhum e às vezes dá tudo, né? Eu falei, bom, eu vou fazer, o que eu vou fazer? Vamos ver se esse negócio funciona, mesmo protestante, vamos lá. Comprei, fui lá numa lojinha da Catedral em Londrina, na livraria Dom Geraldo, comprei as 24 continhas de Santa Teresinha, que vem com uma imagem dela das rosas, parecida com esta aqui, né? E comprei aquelas contas e comecei a fazer a novena. E nisso eu já estava lendo o livro Introdução ao Cristianismo, que eu tinha comprado lá em Brasília, meses atrás. E lendo o livro, fazendo a novena, etc. Quando eu cheguei ao final da último dia da novena, eu tinha que, naquele mesmo dia, à noite, antes de rezar a última conta da novena, ou seja, eu estava no 9º dia da novena, eu tinha também que apresentar um trabalho sobre o estilo literário dos evangelhos na aula deste professor alemão. Eu aproveitei, peguei o livro do Ratzinger e levei junto, né? Não é este aqui, né? Mas eu levei junto. E dei aula, cheguei ao professor ao final, meu amigo Murilo estava comigo, e fui apresentar ao professor o livro. E eu fui folhando, eu tinha que ir, sei lá, tipo a página 40, 50, mais ou menos nesse ponto do livro aqui. E eu fui fazendo isso aqui com o livro. Quando eu fui fazendo isso aqui na frente do professor que estava aqui atrás de mim, ele apontou assim o dedo e falou, o que é isso aqui? E aí meu dedo parou na página 130, 140 e tanto. Quando eu olho no meio do livro, acredita ou não, o meu amigo Murilo Leal é testemunha, porque ele estava comigo ao meu lado, junto com o professor Stephen. No meio do livro, no último dia da novena, estava lá uma pétala de rosa vermelha com perfume de rosas dentro do livro chamado Introdução ao Cristianismo. Vocês estão entendendo? Ou você acredite se quiser, esta história é verdadeira. Eu não tinha nem rezado a última conta da novena. Claro que eu fiquei fuziado, saí correndo lá, também liguei para minha amiga lá em Brasília. E o negócio foi maravilhoso. Ou seja, Santa Teresinha ouviu, eu recebi a rosa. E depois desta experiência, eu tive várias outras novenas com Santa Teresinha, as quais ela me mandou a rosa. Teve uma que eu me lembro muito bem, que envolveu a minha amiga Márcia Bittencourt, lá em Londrina. Eu estava no meu trabalho de manhã, cheguei, fui pegar um cafezinho e fui descer. Quando eu chego na minha mesa do trabalho, antes de descer, para pegar um cafezinho, eu olhei na minha mesa, eu estava no último dia da novena, numa quinta-feira. Eu olho na minha mesa, tinha uma rosa branca, nova, linda, com gotinhas de água. Eu falei, cara, que é isso? Quem tá sabendo que eu estou fazendo novena? E eu fico procurando alguém, não tinha ninguém ali perto da minha mesa. Eu olho e vejo a Marcinha indo embora. Daí eu falo assim, Marcinha, escuta, o que aconteceu? Daí ela, eu deixei uma rosa aí na tua mesa. Daí eu falei, mas por que você deixou essa rosa aqui? O que aconteceu? Eu fiquei indignado, né? Pô, que porcaria é essa? E aí a Marcinha falou, não, é que eu tava numa missa, e hoje é quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês tem missa dedicada a Nossa Senhora, a Santa Teresinha. E aí o padre deu essas rosas pra gente, essa rosa benta, e eu resolvi trazer pra você aqui de manhã. Justamente no último dia da novena, ou seja, de Santa Teresinha. E a graça foi atendida, aquela graça também que eu recebi a rosa no meio do livro, também eu recebi aquele pedido que eu tinha feito. E Santa Teresinha tem uma presença linda na minha vida. E eu fui, quando aconteceu esse primeiro fato da novena com as rosas no livro, eu fui engolido por um fato, que eu não sei explicar, só sei que foi assim, entendeu? Eu estou contando para vocês o que de fato eu vi e o que eu vivi várias vezes. Eu tenho vários amigos que têm uma experiência linda com Santa Teresinha. Inclusive eu estou aqui no Rio de Janeiro e uma querida amiga me deu esta imagem aqui de Santa Teresinha, sabendo da minha devoção a ela, né? Então Santa Teresinha teve um papel importantíssimo na minha ida à Igreja Católica, uma santa que eu tenho tremenda devoção,
uma mulher seríssima que nos ensina a humildade, a simplicidade, o amar a Deus com o coração nas pequenas coisas. E ela mesma, em vida, falou que iria inundar o mundo com as rosas. Em vida, isso não foi uma promessa posterior, uma outra... Não, em vida ela falou que iria inundar o mundo com rosas. Então, eu queria contar esse testemunho para vocês. É uma coisa muito linda que aconteceu comigo e que cada vez que eu faço as novenas eu já fico buscando as coisas acontecerem, alguém entregar uma rosa. Teve uma vez que eu recebi uma rosa de uma pessoa que eu não conheço, no meio da rua, uma pessoa me disse assim, tá aqui uma rosa. E eu já tinha terminado a novena, fazia uns 2, 3 dias, eu falei, pô, a Santinha esqueceu de mim, né? Mas não, ela foi lá e me deu a rosa, né? E eu recebi a rosa. Daquela vez eu não recebi a graça, mas eu recebi a rosa. Então, eu tenho um relacionamento, eu posso dizer até muito próximo com ela, e é muito lindo ver como uma santa assim intervém, nos cuida, nos ajuda na nossa intercessão, como ela intercede por nós diante de Deus. Então, para você protestante também, que tem as suas dúvidas, que está pendendo para um lado, para o outro, para a Igreja Católica, não sabe o que fazer, faça o seguinte, faça a novena das rosas. Faça, mas não faça com o coração fechado, assim, tipo, vou ver só no que vai dar isso aí. Sente-se, medite, conheça a história de Santa Teresinha, conheça a tradição das novenas. Você vai encontrar vários sites, acho que se não me engano o site da Canção Nova tem umas explicações bem boas. Quem fala francês também pode ter acesso a bastante informação. Porém, o que eu quero também neste vídeo com este testemunho é dar a oportunidade de você conhecer melhor Santa Teresinha. Por quê? Você sabe que o canal aqui tem parceria com a minha Biblioteca Católica. E aqui vocês estão vendo um tesouro da tradição católica. Tá vendo que tem várias rosas aqui, ó, desenhadas nesse papel? Então, eu vou abrir com vocês. Eu não abri ainda, eu confesso. Eu trouxe aqui para o Rio de Janeiro para gravar esse vídeo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou abrindo o livro de Santa Teresinha, que é o maravilhoso História de uma Alma. Eu vou até tirar o plástico para vocês aqui, ó. História de uma Alma. É uma versão com a melhor tradução em português que se pode ter. Pelo que eu conversei com o Mateus, foi feita de uma tradução, a partir de uma tradução portuguesa, muito próxima do francês. E ela tá, para variar, a minha Biblioteca Católica fez uma edição maravilhosa, com capa dura. Ela tem rosas, ó, para você. E conta aqui a principal obra de Santa Teresinha, que também tornou-se doutora da Igreja. Está tudo subdividido nos capítulos certinho. Está muito bem feito. Conta, gente, e no final inclui ainda a sessão de foto e inclui cartas pessoais dela, que depois a irmã dela compilou. Então, nas edições brasileiras, você não vai encontrar esses documentos finais que tem aqui dela, dessas cartas. Então, você vai poder conhecer a Santa Teresinha, que tem uma devoção muito grande no Brasil, né? Acho que depois da França, o Brasil que mais tem essa veneração por Santa Teresinha é o Brasil, né? Se eu não me engano, a segunda igreja de Santa Teresinha foi posta aqui no Brasil. E não é só isso. Ainda vem, para você que é amador na Novena das Rosas, vem também um manualzinho aqui da Novena das Rosas, tá vendo? Então aqui você vai poder pegar a explicação da novena e depois o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tem um guia certinho para você poder fazer a novena de Santa Teresinha. E a minha Biblioteca Católica está com essa coisa, com esse livro especial, que vai ser o livro do mês de outubro, que é o mês de Santa Teresinha. Então, se você assinar a minha Biblioteca Católica até o final de setembro, ou seja, dia 30, daqui a pouco, o último dia para você assinar, é o dia 30 de setembro. Então, nós temos aí 3, 4 dias para você assinar a minha Biblioteca Católica e receber este material aqui, ter acesso aos materiais anteriores, que são maravilhosos, que eu já anunciei aqui no canal, e também receber todos os próximos nos próximos meses. Todo mês vai ser uma obra católica clássica, sempre com um brinde complementar. E ainda mais, como se não bastasse, vem com um marcadorzinho aqui, tal, de rosas, e também vem as 24 contas para você rezar a novena aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui. Bem blogueirinha, né? Deixa eu ver aqui. Pô, tá bem lacrado isso aqui. Aí, ó, dá uma olhada aqui. Tem a imagem de Santa Teresinha, uma fotinho dela aqui. Pô, por que não tá focando essa porcaria? Aí, aqui. E vem as contas vermelhas para você contar, as 24 contas para você fazer a novena. Eu já estou fazendo minha novena de Santa Teresinha preparatória para o mês de outubro, né? Eu já comecei. E já posso dizer para vocês que já apareceram 3 rosas. Santa Teresinha está preocupada comigo. Então, gente, fica esse testemunho aqui para vocês. A minha Biblioteca Católica é um projeto sensacional. Eu apoio sem medo, sem vergonha.
Eu tenho o maior prazer do mundo em apresentar o projeto deles aqui. O link está na descrição. Você acesse, veja as maravilhas que já foram produzidas e eu sei de muita coisa boa que está sendo produzida para os próximos meses. Mas Santa Terezinha, eu precisava fazer um vídeo, aproveitar essa oportunidade de contar para vocês esse testemunho, esse relacionamento lindo que eu tenho com essa santa. Pô, desculpa, eu fico até meio emocionado aqui quando eu falo com ela, porque realmente ela tem me ajudado muito na minha vida e tem sido uma parceira, um exemplo, né, as suas meditações que eu leio praticamente todos os dias e a história de uma alma, que é a sua opus magna, vamos dizer assim, que eu quero que você tenha acesso a esse conhecimento, leia, aprenda como uma mulher humilde. Você protestante, como eu já disse, prove, faça, tente conhecer Santa Terezinha, você vai ver como eu digo que ela gosta de fazer o bullying das rosas. Se prepare que você vai ver chover rosas na sua vida e você vai ver que a comunhão dos santos é uma verdade, que não é brincadeira. Então, pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal aqui. Eu sei que política é importante, mas a nossa alma em primeiro lugar. Tá bom? Até a próxima.